Oi, pessoal, espero que estejam bem. Muito bem, esse mapinha eu peguei ele aqui, por quê? Porque eu queria retomar com vocês algumas questões dessa interdisciplinaridade que nós chamamos de interdisciplinaridade ampla, justamente porque ela integrava não apenas os saberes das disciplinas ou dos saberes socialmente valorizados por meio do que a gente chama de ciências, né? Mas e vai integrar num papel de equivalência de valor, pelo menos, né? Os fazeres e saberes técnico-profissionais que são muito diversos, muito complexos, como vocês já perceberam, né, ao longo deste curso, né? Bom, alguns de vocês já manifestaram dúvidas sobre a diferença entre pluri, multi, trans e interdisciplinaridade, né? A gente não vai se debruçar muito tempo sobre isso, porque não é o foco dessa disciplina, né? Que é mais vocês poderem incorporar diferentes abordagens para a construção de projetos pedagógicos, né? Dito isso, só vou lembrar aqui, quando a gente fala em pluri ou multidisciplinaridade, a gente está tratando de uma diversidade de disciplinas, podem ser disciplinas científicas, por exemplo, que podem, digamos assim, contribuir para a compreensão de determinados fenômenos, ok? E a transdisciplinaridade, ela já busca, e aí é claro que tem várias compreensões desses termos na literatura, tá bom, pessoal? Quando a gente começa a estudar isso, a gente vai perceber que vários autores dizem diversas coisas sobre isso. Mas, em geral, quando a gente fala em trans, a gente fala na busca de uma superação dos limites disciplinares, né? E de outras formas de organização metodológica, inclusive do currículo, que não seja por meio de disciplinas, por exemplo, né? E que tenha uma outra organização. O que nós vamos trazer para vocês aqui, e é claro, vocês vão poder explorar outras possibilidades na sua vida docente, né? Se vocês já não fizeram, a gente vai continuar na perspectiva da interdisciplinaridade, tá bom? Eu só vou lembrar aqui isso do que a gente entende por interdisciplinaridade, para depois poder avançar nas questões mais relativas ao projeto pedagógico. Ok, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente está falando, né, da construção do olhar e da compreensão dos objetos do mundo, dos fenômenos do mundo, das situações, das atividades profissionais, etc. Ok? Eu vou retomar aqui do Mignon e do Dufour-Fourrez a ideia de que a interdisciplinaridade ela é uma elaboração de uma representação original de uma noção, de uma situação, de um problema a partir da interação entre duas ou mais disciplinas. Então, isso é muito interessante porque quando a gente fala em uma representação original de uma situação, né, ou de um problema, a gente pode pensar justamente, né, na necessidade da gente criar representações novas, né, sobre as situações profissionais, sobre as atividades profissionais e as profissões de uma maneira geral, né? Por isso que é pertinente aqui esta noção, tá? Bom, acontece que a construção da compreensão, tanto por parte dos docentes, né, como por parte dos estudantes, dos aprendizes, né, é uma coisa. Mas o processo pelo qual essa compreensão ela pode ser construída, aí ela depende do quê? Depende de uma integração, né, entre justamente essas disciplinas ou entre as atividades dos professores, ou seja, as atividades de ensino, né, e, é claro, também as atividades de aprendizagem dos alunos. Percebe? Então, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente está falando, né, de uma construção epistemológica, de uma construção do saber. Quando a gente fala em integração, a gente está falando das atividades de ensino e das atividades de aprendizagem. Percebe? Então, o professor ele vai buscar promover a interdisciplinaridade por meio de ações integradas, né, entre as disciplinas e entre as atividades de ensino, né, e para fazer com que o aluno possa, em suas atividades de aprendizagem, né, conseguir construir essa elaboração, né,
de uma situação, etc., né? E também a aprendizagem, né, profissional, o desenvolvimento de suas competências, etc. Tá? Bom, como nós veremos mais adiante no material, essa integração ela pode ocorrer de diversas maneiras, tá? Então, é por isso que eu gostaria de insistir no fato de que nós não estamos aqui propondo uma receita única, né? Mas a gente está tentando trazer para vocês algumas abordagens possíveis, mas que vocês vão poder, é claro, editar, transformar, como é que eu vou dizer isso? Adaptar aos seus contextos, à sua atuação, ao curso em que vocês vão atuar, etc, etc. Tá bom? Lembrando que cada curso tem também suas especificidades, não é mesmo? Então, ele também vai requerer abordagens distintas, né, para isso. Mas nós vamos ver que esses processos de integração entre professores e para as atividades que os estudantes vão realizar, né, ele pode acontecer de diversas maneiras. Nós podemos ter, por exemplo, né, um trabalho em projetos comuns, em atividades comuns, entre 2, 3 ou 4 ou mais disciplinas, tá bom, pessoal, do currículo. Pode haver uma integração por meio de, por exemplo, de projetos de ensino, pesquisa e extensão, né? Pode haver integração em aulas conjuntas, que são dadas juntamente, seja em laboratórios, em oficinas, em sala de aula virtual, etc. Então, isso pode acontecer também, né? Ou nas atividades, então, como eu disse, que podem ser integradas, né, sem problema nenhum, ou até mesmo, né, em atividades que não necessariamente sejam a mesma, mas que tenham, né, esse caráter de diálogo, de dialogicidade entre elas, né? Então, é sempre importante aí que haja um trabalho comum, um trabalho conjunto entre os professores, seja no planejamento, seja durante o tempo de ensino, para o quê? Para que cada um saiba o que o outro está trabalhando, o que o outro vai, digamos assim, está ensinando, né? Mas também que a gente possa planejar e realizar essas atividades que realizam, né, uma integração que permitam que o aluno construa esse conhecimento de uma forma mais integrada. Tá? O que a gente quer destacar também é que não necessariamente isso é mais trabalhoso ou é mais complicado de fazer do que, como a gente costuma dizer vulgarmente, cada um fica na sua caixinha ou cada um fica na sua zona de conforto. Não, porque é claro que toda forma de integração e todo movimento em direção a uma interdisciplinaridade, ele vai requerer um esforço diferente, né, por parte do docente. Ele vai requerer uma organização do seu trabalho diferente e inclusive, um trabalho conjunto, né? Hoje a gente chama, inclusive, de docência compartilhada, né? A gente poderia chamar isso assim. No entanto, ao fazer isso, a gente também tem vários ganhos, né, em termos de trabalho, né? A gente compartilha uma responsabilidade, a gente compartilha as atividades, a gente pode ganhar tempo na observação e na compreensão da aprendizagem ou dos problemas, das dificuldades de aprendizagem que alguns alunos possam ter, por exemplo. Então, na verdade, esse dividir a responsabilidade, ele também gera muitos benefícios, muitos ganhos para a gente. Tá? Esse é outro ponto que a gente queria colocar para vocês.